graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos nós que estamos aqui para ouvir a palavra dele e a quem está conectado em suas casas também. Vamos falar com Deus novamente. Senhor, nós te agradecemos porque é um privilégio poder estar aqui para compartilhar a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, que tu colocaste no meu coração com toda essa igreja, Senhor. Nesse momento eu te peço que sejas tu a falar aqui, Senhor, e que essa tua palavra possa ser transformadora para que nós possamos sair daqui e proclamar a todos que tu és, Senhor. Acima de tudo, que tu és, Senhor, da nossa vida. Nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos estudando sobre as armadilhas do medo. Vimos que lá no início, quando Gideão foi chamado, eles tinham uma vida aprisionada, viviam escondidos dentro das cavernas, toda a colheita era aniquilada pelos midianitas e amalequitas, que eram os inimigos que Deus levantou para fustigar aquele povo que estava distante de Deus. Em seguida, vimos que entre as armadilhas do medo tem aquela dependência da aprovação, o que a gente fica sempre esperando uma aprovação de alguém. Nós vimos que nós não precisamos da aprovação do mundo, porque nós temos a aprovação principal, nós somos salvos. E hoje nós vamos estar vendo também sobre uma outra forma do medo se manifestar, uma outra armadilha do medo, que é exatamente a dúvida. O que a dúvida, ela surge diante de uma posição que a gente é obrigado a tomar. No nosso caso específico, nós cristãos que acreditamos em Deus, que conhecemos a Deus, nós entendemos que todas as situações que se apresentam diante de nós, se Deus tem controle sobre tudo, e nós sabemos que Ele tem o controle sobre tudo, nós estamos sendo chamados a tomar uma decisão. E nesse momento surge a dúvida. E às vezes a gente está diante de um chamado, diante de dois caminhos, e o chamado pode ser para a gente seguir aquele caminho ou não seguir por um outro caminho, que é o que Deus quer. E nesse momento surge a dúvida. Dúvidas que muitos tiveram, não somos só nós temos dúvida desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. Infelizmente, quando nós temos certeza de alguma coisa, mais na frente a gente descobre que essa certeza, na realidade, se traduz em dúvidas também. A personagem que a gente está estudando nessa série, ele manifestou exatamente a dúvida. E é o que a gente vai ler aqui agora. Eu vou pedir para que todos... A gente parou no versículo 32 do capítulo 6 do livro de Juízes. E hoje a gente continua a partir do versículo 33. Vamos acompanhar a leitura? E diz assim: Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesitas para segui-lo. Vamos parar por aí. Segue um pouquinho mais. Enviou mensageiros... pode botar lá de novo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, 4 tribos, que também subiram ao seu encontro. A gente para aí. Daqui a pouco a gente retoma. Ou seja, lembrando, Gideão foi chamado por Deus. Logo depois, ele foi chamado por Deus, tinha dúvidas, ficou com medo,
Deus deu uma prova para ele, que fez surgir o fogo lá daquela rocha, queimou os pães e o animal lá que ele levou para sacrifício. E logo em seguida, Deus mandou ele destruir o altar a Baal e o poste ídolo, a deusa Azerá. E agora Gideão estava sendo revestido do poder do Espírito. Juntou 4 tribos para lutar contra os midianitas, amalequitas e mais outros povos que existissem lá. Ele agora estava tomado do poder do Espírito, chamou lá aquelas 4 tribos, a tribo dele mesmo e outras 3, e parece que agora o negócio vai. Mas, vamos seguir o texto. A partir do versículo 36. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho, parando por aí. Ou seja, Gideão tinha sido revestido do poder de Deus, mas ainda estava com dúvida. E ele fez um teste, mais um teste para Deus, porque ele estava com dúvida. Esse teste a gente pode pensar assim, ele queria testar lá o negócio da lã, lá no orvalho. Isso não foi por acaso, não foi um teste aleatório. De acordo com o pensamento daquela região lá de Canaã, existia o pensamento de que Baal era o deus das tempestades. Ele controlava o orvalho, ele controlava tudo, todas as tempestades, todas as intempéries, era Baal que controlava. E segundo uma lenda que existia, se houvesse um Deus que fizesse além de Baal, esse Deus era o Deus Todo-Poderoso. Então, por isso que Gideão colocou o negócio da lã, não iria descer o orvalho, mas o orvalho ia ficar concentrado na lã. E isso aconteceu, a gente acabou de ler. Tá? Ele tirou uma tigela inteira de água daquela lã. E o interessante é o seguinte, o medo de Gideão, e aí por isso a dúvida, o medo de Gideão é porque, se vocês lembrarem de semana passada, ele tinha derrubado o altar a Baal. Ele tinha destruído o altar de Baal, que era do pai dele, e como não existia mais o altar para Baal, o povo não podia mais apresentar sacrifícios a Baal. E ele achava que, em algum momento, Baal ia voltar para se vingar dele. Então, ele estava com medo do Deus que estava falando com ele, e por isso que ele estava testando para ver que Deus era aquele. E ele sabia que Baal era o Deus que controlava, acreditava que Baal era o Deus que controlava. Troca de microfone, que esse funciona. Não tem pilha. Bom, vamos continuar o texto a partir do versículo 39. E aí, antes de continuar o texto, a gente pensa assim, Gideão fez o teste com Deus e passou, o teste passou. Ele tirou água lá daquela lã, quando tudo estava seco em volta. Então, ele agora podia confiar em Deus e seguir em frente. Será? Olha só o que ele fez. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Um teste só não era suficiente. Desta vez, vamos fazer o contrário. Faz ficar seca a lã
e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã, no dia seguinte, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. E, mais uma vez, Gideão duvidou. E o interessante é que, para Deus, assim, Deus podia pensar assim, esse Gideão é uma mala sem alça e sem rodinha, porque ele me pediu um teste quando eu chamei ele. Eu botei fogo lá, surgiu fogo na rocha para queimar os pães e a carne que ele botou em cima da rocha. Aí ele foi lá, destruiu o altar Baal. Agora ele está de novo, pediu um teste para a lã aparecer molhada quando estava tudo seco em volta. Eu fiz isso. E ele continua em dúvida. E agora eu fiz o contrário. Mas a paciência de Deus era grande porque Deus disse que ia destruir os amalequitas e midianitas. E a pessoa quem ele escolheu, ele podia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu Gideão. Por quê? Gideão era o mais indicado? Não. Ele escolheu Gideão porque ele queria usar Gideão para mostrar que ele é que estava livrando o povo, não Gideão. Então ele, com paciência, ele se submeteu, Deus, imagina, Deus se submeteu a outro teste para que Gideão acreditasse que era Deus que estava chamando ele. E o interessante é que, se a gente parar para pensar, Gideão, nessa história, né, nessa altura da história, ele tinha regredido na sua fé. Lá no momento que ele foi chamado, que ele viu o fogo saindo da rocha, queimando os pães e a carne, no momento que ele derrubou o altar a Baal, e o povo não fez nada com ele, depois que ele derrubou o altar a Baal. E agora ele pedia testes para saber se Deus era Deus. E o interessante é que no idioma original em que foi escrito o Antigo Testamento, existem duas palavras para Deus, que é Yahvé, que é o nome de Deus. Gideão já não fala mais em Yahvé. Ele não chama mais Deus pelo nome. Ele sabia que ele estava lidando com um Deus, mas ele estava em dúvida se o Deus com quem ele estava em contato era o Deus. E aí ele usa, o tempo inteiro ele usa um nome mais genérico, que é Elohim, que é Deus. Deus, sim, é substantivo comum, não é o Deus substantivo próprio. Ele sabia que era Deus, mas ele queria ter certeza que o Deus com quem ele estava lidando, o Deus que tinha chamado a ele, era o Deus. Ou seja, ele estava em dúvidas. Dúvidas se o Deus com quem ele estava falando era um Deus qualquer, se era Baal ou se era o Deus verdadeiro. Ele estava com dúvidas se ele podia confiar em Deus. Ele tinha medo. Seu medo acabava se traduzindo, transparecendo na dúvida que ele tinha do chamado que Deus tinha feito a ele. E ele demonstrava uma dificuldade enorme de confiar em Deus. E é exatamente sobre isso que a gente vai estudar hoje. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Na dúvida, confie em Deus. A aceitação de um chamado pressupõe coragem. Então, na dúvida, confie em Deus. Quando a gente aceita um chamado de Deus, precisa de coragem. E a gente sabe de algumas passagens bíblicas em que pessoas foram chamadas por Deus para algum determinado propósito e que foi requerida deles coragem. Então, assim, Josué, se alguém lembra, Josué 1:9, não tomando eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Deus diz para Josué ser forte e corajoso. Da mesma forma, Zaqueu se encheu de coragem e subiu numa árvore
no meio de uma população hostil a ele, porque ele era cobrador de impostos, e ninguém gosta de cobrador de impostos. Imagine um cobrador de impostos que cobrava os impostos para o poder dominador, que era o Império Romano. Zaqueu se encheu de coragem, subiu numa árvore para ver Jesus passar. O outro exemplo, Moisés, velho, com 80 anos, Deus chamou Moisés para guiar o povo para fora do Egito. Moisés titubeou, hesitou, mas foi. Se apresentou lá na frente do faraó, fez os sinais, mostrou e ainda levou o povo, guiou o povo até quase entrar na terra prometida. Davi se encheu de coragem e foi lutar contra Golias. A gente viu isso aqui esse ano já. Paulo também, logo depois de encontrar Jesus no caminho para Damasco, ele se encheu de coragem e foi se encontrar com aqueles a quem ele perseguia, para depois ficar diante dos que ajudavam ele a perseguir, que era a elite religiosa, os fariseus. Ou seja, é necessário coragem. E às vezes, é interessante que existem textos bíblicos que mostram que precisa de coragem, às vezes, até para fazer o contrário daquilo que Deus quer. E um exemplo bom que a gente tem é Jonas. Se vocês lembram da história de Jonas, Deus mandou que Jonas fosse pregar em Nínive, que era a capital da Assíria, que era um povo inimigo do povo de Deus. Jonas achou que não tinha que pregar, não. Ele disse, não, Deus está maluco, eu não vou pregar para os ninivitas, eu vou para o outro lado. E aí ele foi para o outro lado. Ou seja, ele teve a coragem suficiente para não obedecer a Deus. Em todos os casos é necessário coragem. E a gente é chamado, em primeiro lugar, para viver a nossa vida com Cristo e para Cristo. Dentro disso, depois que a gente é chamado para viver a nossa vida com Cristo, para Cristo, podem surgir outros chamados. Um chamado profissional, um emprego, o casamento, a paternidade, isso são outros chamados, mas o principal chamado que a gente recebe na nossa vida é quando a gente é chamado para viver com Cristo e para Ele. Outras vezes, a gente precisa abandonar algumas coisas. Quando a gente é chamado para alguma coisa, a gente às vezes tem que mudar algumas coisas. Outras vezes, a gente tem que abandonar outras coisas. E a gente lembra, todos esses personagens aqui que eu citei, eles tiveram que abandonar algumas coisas. Moisés teve que abandonar a vida que ele vivia com a família dele lá para poder guiar o povo no deserto até a terra prometida. Abraão teve que abandonar a parentela toda dele, acreditar em Deus e ir para Canaã, acreditando na promessa que ele, com 100 anos, ia gerar um filho, e que esse filho era o filho da promessa. Zaqueu abandonou a riqueza dele. Quando ele, em contato com Jesus, ele disse, metade eu vou dar aos pobres, se eu defraudei alguém, a outra metade eu restituo 4 vezes mais, ou seja, ele ia ficar sem nada. Mas ele estava abandonando isso. E um caso interessantíssimo é o caso de Mateus. Mateus era cobrador de impostos também. Mateus, além de ser um dos evangelistas, Mateus era cobrador de impostos, por isso devia ter uma vida material muito tranquila, muito confortável. Jesus, em todos os casos, todas as passagens que mostram o chamado de Jesus, quando Jesus chamou Mateus, foi assim, Jesus passou na coletoria e disse, vem, segue-me. Mateus, na mesma hora, abandonou tudo e foi seguir a Jesus. Ele abandonou a coletoria. Imagina você ter um emprego maravilhoso, que você ganha um dinheirão, e ele abandonou para seguir Jesus. Porque o chamado, Deus o chamou para que ele seguisse a Jesus. Isso gera um movimento para fora. E quando isso gera um movimento para fora, esse chamado vem cercado de medo. Porque é o medo do que vem pela frente.
E esse medo, às vezes, vem porque a gente depende de opiniões alheias, como a gente viu na semana passada. O que vão dizer? Como é que vai ser? Meu telefone começou a dar sinal aqui. Mas o fato é que nós somos chamados, e chamados como muitos antes de nós foram chamados. E um episódio nos Evangelhos narra bem essa história do chamado. A gente vai ver, é uma história de Pedro, mais uma das histórias de Pedro, e mostra, no livro de Mateus, isso tem descrito em outros livros, mas no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Imagina você ver uma pessoa andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, vocês com medo, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus diz: venha, vamos ficar por aí. Em algum momento, surge a dúvida. Então, na dúvida, confie em Deus. A dúvida parece ser sempre uma coisa ruim, não é, tá? Às vezes a dúvida é benéfica. De muitas dúvidas, muitos questionamentos, surgiram muitas descobertas. A ciência descobriu uma série de coisas. E nós vivemos num mundo que muitas coisas acontecem. A gente pega avião para ir de um país para o outro, a gente tem celular, a gente tem computador. Tudo isso foi coisa que o homem foi construindo a partir de um questionamento original, de uma dúvida. Mas, em outros casos, a dúvida pode ser extremamente prejudicial, porque no momento em que você tem dois caminhos para tomar, você tem que pegar esse caminho, ou pegar esse daqui, direita ou esquerda, você acaba não tomando caminho nenhum, fica paralisado, porque a dúvida pode paralisar. E aí, a pessoa que fica paralisada por causa da dúvida, a gente diz que ela está refém da dúvida. E se está refém, uma pessoa que é refém acaba tendo que pagar um resgate. O resgate, às vezes, pode ser a escolha do caminho errado. E aí não se sabe se Jonas teve dúvida na hora que ele foi embora lá para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Mas o fato é que ele tomou o caminho errado. Depois Deus corrigiu isso, e ele acabou indo para Nínive. Não se sabe se Judas teve dúvida quando foi chamado a trair Jesus. Mas o fato é que ele escolheu o caminho errado, persuadido lá pelo dinheiro que prometeram a dar para ele. Ele escolheu o caminho errado. Saul, com dúvidas, escolheu o caminho mais fácil, e era o caminho errado. Nós vimos isso. Em alguns casos, a dúvida ocorre quando a gente tem uma opinião dividida a respeito de Deus. Se Ele quer que a gente realmente faça algo, se somos capazes de fazer o que Ele quer que nós façamos, ou simplesmente se Ele vai nos ajudar. Que era o caso de Gideão. A maior dúvida de Gideão é: tá bom, eu vou me lançar na batalha lá contra os midianitas e os amalequitas, que era um povo mau, abesso, que saía matando todo mundo. Deus disse que vai me ajudar, e aí Deus não ajuda, eu fico lá perdido. E aí os midianitas, os amalequitas, e aí até o próprio povo meu vai acabar me matando, porque eu convenci o povo de lutar contra os midianitas e os amalequitas.
A dúvida de Gideão era tão grande que ele nem considerava a hipótese do que Deus falou para ele lá no início. Eu é que vou lutar por vocês. Ele já tinha manifestado dúvida quando foi chamado. E aí pediu um sinal. Logo depois ele pediu mais 2 sinais. Ele estava com dúvida, pediu por 2 vezes a prova de que Deus que estava chamando ele era o Deus verdadeiro. Da mesma forma, Pedro, que a gente acabou de ler aqui, ele disse: se és tu, faz-me andar sobre as águas para ir até aí contigo. E aí vamos continuar lendo o que aconteceu? Bota aí a partir daquele versículo. Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ou seja, Pedro, no momento, se encheu de certeza e foi andando diante de Jesus, porque Jesus chamou. Logo depois ele bateu a dúvida, porque ele começou a olhar as águas se agitando em volta dele. Na dúvida, confie em Deus, pois a fé faz com que sigamos em frente. Não foi coragem que fez com que José fizesse o povo, não foi simplesmente coragem que fez com que Josué fizesse o povo entrar na terra prometida. Também não foi coragem que fez com que Abraão deixasse toda a sua parentela e confiasse em Deus, que Deus lhe daria um filho, e depois levasse esse mesmo filho, depois do filho nascido, e apresentasse em sacrifício a Deus. Não foi só coragem. Não foi só coragem que fez que Davi fosse enfrentar um homem muito maior do que ele. Não foi coragem que fez com que Moisés enfrentasse o faraó, e a gente fala assim, é porque a gente hoje não tem a ideia. O faraó era considerado um deus, e o Egito era a maior potência que existia no mundo que se conhecia da época. Ele foi lá, enfrentou o faraó, levou o povo para fora do Egito e deu de cara com o Mar Vermelho. E agora, como é que vai fazer? O povo lá desesperado, era melhor a gente voltar lá para o Egito, que aqui a gente vai morrer afogado, ou então os egípcios vão matar a gente. Deus separou o Mar Vermelho e eles atravessaram. Não foi simplesmente coragem que aconteceu isso, que fez eles fazerem isso. Não foi simplesmente coragem que fez com que 2 publicanos, 2 cobradores de impostos, deixassem suas vidas de riquezas para seguir a Jesus. Foi fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é a tradução da Almeida, Revista Atualizada, de Hebreus 11:1. É a definição de fé. É a certeza. Ao contrário da dúvida, a fé é a certeza. A fé faz com que a gente possa dar um passo maior do que aquilo que a gente enxerga. A fé faz com que a dúvida fique menor. A dúvida vai existir, mas ela faz com que a dúvida fique menor. A fé faz com que nós nos levantamos todos os dias com a certeza de que as misericórdias do Senhor foram renovadas. E a gente tem aquele dia todo com as misericórdias que foram renovadas, e elas serão renovadas no outro dia. Isso é a fé que faz. E essa fé produz em nós coragem. A fé faz com que nós possamos acreditar que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos pecados de cada um de nós aqui. A gente não viu ele morrendo. E mesmo que víssemos, as pessoas que viram Jesus morrendo na cruz não sabiam para que ele estava morrendo. As pessoas achavam acabou. Jesus, aquele nazareno que veio e falou aquele monte de coisa, curou um monte de gente, expulsou o demônio, acabou, morreu.
Mas a fé faz com que nós acreditemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, daqueles que estavam lá e viram, e dos nossos que não vimos, mas ouvimos. Isso que faz com que nós acreditemos é a fé. E essa fé vence o medo. O maior medo que o ser humano tem na vida, acho que vocês sabem, né? Qual o maior medo que um ser humano pode ter na vida? A morte. A gente nasce, é interessante que a gente nasce condenado à morte. E o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente passe a vida inteira com medo da morte. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte. A morte não é bom, tá? Não, esquece. Ah, não, a morte é bom. Não é bom. Deus não fez o homem para ele morrer. Mas nós não precisamos ter medo da morte, porque ele venceu a morte. E aí eu vou repetir isso de novo. Nós não precisamos ter medo da morte, porque ele venceu a morte. E nós acreditamos isso baseado na fé que nós temos naquele que morreu pelos nossos pecados e venceu a morte. E nós não precisamos duvidar, porque ele nos dá a fé. Para a gente viver sem que a dúvida atrapalhe a nossa vida, basta nós mantermos comunhão com Deus. Diariamente nos colocarmos diante dele e pedir: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. A gente cantou aqui: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor. Nós temos um livre acesso a ele. Nós nos colocamos diante dele e deixamos que ele transforme a nossa vida diariamente, a cada momento, e pedimos para que ele aumente a nossa fé, porque a fé que nós temos vem de graça, porque ele nos dá a fé pela graça dele. O tempo todo você vai se deparar com uma decisão a ser tomada. Podem ser decisões simples, podem ser decisões complicadas. Mas o tempo todo a gente vai ter que tomar alguma decisão. Um caminho que nós vamos ter que escolher trilhar. Um aqui, um para esse lado, outro para esse lado, ou a gente vai voltar. A gente sempre vai ter algum caminho diante de nós que a gente vai ter que escolher. Entenda uma coisa, esses caminhos que aparecem são Deus que está te chamando para alguma coisa. Ele quer que você siga algum caminho. E aí, na dúvida, confie em Deus. O salmista disse lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse o mais, a gente canta, entrega o teu caminho e tudo ele fará. Não entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é esse o mais? É tudo o que não é entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Isso é só o que a gente precisa fazer. Entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Todo o resto é ele que vai fazer. Então, quando vem a dúvida, confie no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos porque podemos estar aqui aprendendo mais de Ti, ouvindo a Tua palavra e vivenciando esses momentos, Senhor. E eu te peço, Senhor, que Tu venhas aumentar a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos saber como viver diante das escolhas que temos que tomar, diante dos caminhos que precisamos seguir, diante das decisões que precisamos tomar.
que embasados no conhecimento de Ti, embasados na Tua palavra, nós possamos sempre escolher o Teu caminho, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja nos orientando, Senhor, e que a dúvida, apesar de existir, é sempre menor do que a fé que nós temos em Ti. Que seja sempre menor. Que a fé que nós temos em Ti seja aquilo que possa nos guiar o tempo todo. Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.